Glória a Deus. Saúdo a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma madrugada, que já vamos iniciar na presença do nosso Deus. E já vamos já entrar em oração, para que Deus ele possa derramar bênçãos como chuva serodia, para que Deus ele possa operar na nossa vida, para que Deus ele possa agir, de conformidade. A Bíblia nos afirma lá em Salmos, no capítulo 37, versículo de número 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele te fará. E Deus ele tem nos proporcionado essa oportunidade de estarmos aqui. A paz do Senhor Jesus, varão José Carlos, a paz de Jesus, mãe Slaine. Manzélia, mandei o convite para tu aí, varoa, vê se chegou. Meu amigo Júnior Marinho, paz do Senhor, irmã Glória, amém. A paz do Senhor, Manzélia, glória a Deus, aleluia. Irmã Domingas, a paz de Jesus, minha amiga. Manzélia, eu estou tentando aqui, eu mandei o convite para a irmã, não sei se chegou aí. Aleluia. Irmão Zé Carlos, prometo que quando acabar aqui assim que eu acabar essa live, eu vou te passar o nome, tá, varão? Vou deixar o nome lá, porque esse aqui eu vi aqui no YouTube, eu acompanho pelo YouTube. Você bota lá fundo musical para pregações, orações e reflexões, de piano, entendeu? Oceanos, amém? Olha lá, Oceanos é o nome desse vídeo aqui, amém, varão? Vou pegar lá ele do começo. Glória a Deus. Mas eu mandei, varão, mandei o convite para você. Eu mandei o convite para você. É porque eu não sei direito como é que faz, mas eu enviei o convite para ti sim. Entendeu? Amém. Irmãos, hoje nós vamos trazer uma palavra. Eu já entrei um pouquinho antes das 0 horas, porque eu não quero ficar igual, antes de ontem nós ficamos até tarde. Levei quase 2 horas para fazer a live. Então eu quero adiantar, porque uma coisa muito importante que nós vamos trazer aqui nessa madrugada da palavra de Deus. Amém. Meu irmão em Cristo, presbítero Elton Costa, paz do Senhor Jesus, varão de Deus. Aleluias. Amém. Então, irmãos, eu queria, sem perca de tempo, ler um versículo da palavra, aliás, alguns versículos da palavra de Deus, porque eu quero tratar algo muito importante. Deus colocou no meu coração essa palavra, e eu quero compartilhar com todos vocês antes da gente fazer a oração, porque eu poderia orar primeiro e depois trazer a mensagem, mas eu prefiro trazer a mensagem primeiro, para depois entrar em oração, porque a mensagem ela vai no nosso coração, e quando nós ouvimos a palavra, quando nós passamos a entender mais a palavra, é a palavra quem liberta, aí nós já acompanhamos na oração, pedindo perdão a Deus dos nossos pecados, pedindo perdão a Deus das nossas falhas, das nossas transgressões, não é verdade? Então eu boto a palavra primeiro, porque a palavra, ela é ela quem liberta, não é o homem. Quem liberta o homem é a palavra de Deus, não é verdade? Então eu gostaria de meditar com vocês, lá em 1 Reis, no capítulo 22, eu queria começar a história que começa no versículo 2, do versículo 2 a seguir, amém? Diz assim a palavra de Deus: porém no 3º ano sucedeu que Jeosafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou Jeosafá
Então perguntou a Jeosafá: Irás tu comigo a peleja a Ramote de Gileade? E disse Jeosafá ao rei de Israel: Serei como tu, e meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Jeosafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas até 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Jeosafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Jeosafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. Amém. Irmãos, o que eu queria trazer nessa noite, e eu peguei do versículo 2 a seguir, mas o ponto principal nessa madrugada aí que eu quero trazer é o versículo 8, quando Acabe ele diz a Jeosafá acerca de Micaías. O que tem acontecido nos dias atuais não é diferente. Pessoas que querem ouvir aquilo que lhe aprazem, aquilo que satisfaz a tua carne, aquilo que satisfaz os teus desejos. Nós encontramos isso tanto dentro como fora da igreja. O mundo, ele quer, as pessoas que estão no mundo, quando eu falo pessoas no mundo, são pessoas que ainda não se converteram, que estão na prática do mundo. Elas esperam do mundo aquilo que lhes satisfaz, aquilo que lhes satisfaz os seus desejos. Vou dar um exemplo: uma pessoa que ela vai para uma farra, ela espera ter o que no mundo? Briga não, ela espera se beber, se embriagar, e aquilo ali para ela satisfaz, ou a prostituição, enfim, os vícios, né? A mesma forma, agora no sentido da igreja, é que muitos que estão na igreja querem uma profecia, ou querem algo dos profetas de Deus que venha uma aceitação acerca do que aquela pessoa ela quer. Boa noite, meu querido irmão Mazinho, a paz. Está entendendo, irmãos? Acerca daquilo ao qual ela quer. Então o que acontece nos dias atuais? Muitas pessoas, elas vão à igreja, elas aceitam palavras na Bíblia quando diz: Deus é contigo, ela dá glória a Deus. Quando fala assim, o Senhor está entrando nesta causa, glória a Deus. Quando diz assim, o Senhor pelejará por vós, glória a Deus. Quando diz assim, olha, Deus está enviando o anjo a teu favor, glória a Deus. E são pessoas que querem somente receber esses tipos de palavras. Acabe não era diferente. Acabe ele queria sempre ouvir palavras que satisfizesse o desejo dele, o ego, que massageasse o ego dele. Mas eu encontro, a paz do Senhor, irmã Marieta, Diácono Júnior, já nós vamos orar. Nós encontramos, irmãos, que 400 profetas profetizaram o que Acabe queria ouvir. Sabe o que está acontecendo nos dias atuais? Um monte de profeta que está profetizando o que a pessoa quer ouvir. Não é diferente. Nos dias atuais tem um monte de profeta profetizando o que o povo quer ouvir. E o que acontece com isso? É tipo aquela mulher ou aquele homem que vai se casar, e às vezes eu fico pensando comigo, a pessoa ela não tem coragem de buscar a Deus em oração, mas ela fica atrás de profeta. Vou lá para ver se é de Deus.
Mas o mesmo Deus que fala aquele profeta é o mesmo Deus que fala contigo também. Basta apenas você se colocar na posição. O que tem acontecido nos dias atuais é que as pessoas elas querem ouvir aquilo que lhes satisfazem. Ouviram 400 profetas. 400 profetas profetizaram para Acabe: sobe a Ramote de Gileade, porque o Senhor é contigo. Tem pessoas que não esperam nem 400 profetas. Se 2, 3 falar a mesma coisa, é Deus. A mulher casa, no começo tudo 1000 maravilhas, mas dali a pouco o príncipe vira sapo e a princesa vira bruxa. Não é verdade? Aí fala assim: meu Deus, mas Deus não falou que era, mas porque não era Deus que estava falando. Tem pessoas, irmãos, que deixam a maior revelação, que é a palavra de Deus, para seguir profetas. E isso nós vemos nos dias atuais. Nós vemos pessoas que deixam de consultar a palavra de Deus para consultar profetas. Diz a Bíblia Sagrada que quando eles acabaram de profetizar, diz a Bíblia que agora por Acabe já teriam subido a Ramote de Gileade. Mas eu vejo que quando uma pessoa ela tem um temor de Deus, ela ainda fica meio recuada. E não foi diferente com Josafá. Josafá sabia quem era Deus. Josafá agora ele fala para Acabe: vem cá, mas acabou todos os profetas? Olha só a palavra de Acabe: olha, tem um aí, mas ele só odeio ele porque ele só prega mal contra mim. Sabe o que acontece, irmãos? É que muitas das vezes tem pessoas que não entendem que a igreja, nós não estamos aqui para ouvir o que nós queremos ouvir. Nós temos que ouvir aquilo que necessitamos ouvir. Esse é o ponto principal. Pessoas, tanto prova que quando nós pregamos e quando se fala em bênção, todo mundo aplaude. Mas quando se fala em correção, muita gente detesta. Mas por que a pessoa detesta quando nós pregamos contra o pecado? Por que as pessoas defendem tanto o pecado a ponto de ficar irado contra nós, a ponto de tem uns até que perde e não quer mais saber da amizade conosco? Porque tem um espírito de Acabe nessas pessoas, espírito de querer receber apenas aquelas palavras que confortam o coração dela, mas as palavras que Deus manda para falar, ela não quer aceitar. Ela não quer aceitar a repreensão. Quando Deus ele fala: elas coloca a tua casa em ordem. Quando Deus ele fala assim: ó, desce a casa do oleiro. Quando Deus fala assim: olha, se arrependa do teu pecado. Quando Deus fala assim: olha, abandona o teu pecado. Quando Deus fala assim: ó, renuncia o pecado. Aí as pessoas logo se ofendem. Uns falam que estamos julgando. Mas aqui não tem ninguém, na verdade, porque se nós falássemos que estaríamos julgando, então nós poderíamos pegar a nossa Bíblia e jogar fora, porque a Bíblia é quem julga. A palavra de Deus é ela quem fala. A Bíblia, Jesus, ele diz assim: olha, a ninguém julgo, mas as palavras que eu vos tenho dito, é essa que nós lemos, essa que vai julgar no último dia. Eu fico pasmo, irmãos, com um monte de servos que se dizem de Deus. E eles querem ouvir, estão no mundo, praticando as coisas do mundo, vivenciando o mundo e querem ainda ouvir palavras de vitória. Era o que Acabe queria ouvir. Você vai a Ramote de Gileade, pode ir para a guerra que você vai ser vencedor, que Deus vai ser contigo. Contrariando assim o que diz a Bíblia Sagrada, que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, institui-se inimigo de Deus. Vocês estão entendendo? A pessoa ela quer ouvir o que agrada. Eu quero palavra de vitória, eu quero palavra dela toda desconcertada, ela toda errada. Mas ela quer ouvir ainda assim palavra de vitória. Era Acabe. Mas Acabe ele detestava Micaías. Por que Acabe detestava? Porque Micaías ele trazia a palavra da verdade. Independente de que fosse rei, independente de quem fosse que quisesse ouvir, ele trazia aquilo ao qual Deus mandava ele falar. Aí eu pergunto para vocês, nessa madrugada, que espírito está sobre a igreja no dia atual? Querendo ouvir o que lhe apraz,
Prova disso é que quando nós pregamos contra o pecado, um monte de crente, eu não estou falando ímpio não, de crente se ofende. Quer ver um exemplo, irmãos? Eu vou entrar em alguns detalhes atual, o que está acontecendo nos dias atuais. Mais recente, futebol. Que na Bíblia nós encontramos que se engaja na porfia. Dentre emulação, dentre facção, iras, peleja, todos esses em futebol se encaixa, certo? Aí o camarada, ele tem coragem de torcer para time, já começa errado. Agora eu vou mostrar para vocês onde que é pecado torcer para clube de futebol e ainda que seja seleção. Porque para você torcer, você vai desejar o mal para o outro perder. Já entrou no pecado, está desejando mal para o próximo. Que amor é esse que você tem pregado? Fala para mim. Aí quando nós pregamos aqui, o espírito de Acabe entra nessa pessoa e essa pessoa não quer aceitar a verdade. Essa pessoa por quê? Porque ela quer ouvir uma palavra. Sabe qual é a palavra que essa pessoa quer ouvir? Pode torcer porque Deus vai ser contigo. Pode torcer porque Deus está no negócio. Pode torcer porque Deus ele vai dar vitória. Deus está longe disso, irmão. Essa é uma verdade. Eu estou falando algo recente. Um monte de crente que carrega a Bíblia Sagrada, carrega a palavra de Deus, mas continua com o espírito do Egito, continua com o espírito de Acabe. Não quer largar a mão do pecado. Aí quando vem, não, aquele lá não, porque aquele lá ele prega duro, ele prega pesado, mas por que não quer aceitar Micaías? Não, Micaías ele só fala mal contra mim, Josafá. Micaías ele só prega duro contra mim. Mas só que Micaías ele não estava preocupado em agradar o rei, ele estava preocupado em agradar ao Senhor. É o que eu falo aqui, irmãos. Eu prego a palavra, independente de quem seja. Está insatisfeito? É só se desfazer a amizade. Eu não estou para agradar o homem, eu estou para agradar a Deus. A igreja do Senhor, ela tem que se colocar na posição de igreja. Por que nós vemos hoje em dia na igreja, a igreja fraca espiritualmente? Porque a igreja ela está com o espírito de Acabe. Tem muitos que falam do espírito de Jezabel, mas também tem o espírito de Acabe, que está infiltrado dentro da igreja. Sabe o que é? Aquele espírito que só quer receber palavra de bênção, só quer receber aquilo que favorece para ele, mas quando Deus ele dá uma repreensão, ela não aceita. Acabe fala assim para Josafá: olha, aquele lá não, já tem 400 profetas que profetizou que nós podemos ir, por que nós vamos dar ouvido para aquele lá? 400 contra um? Mas aquele um é verdadeiro, irmão, presta bem atenção. Não vai pela quantidade de profecia, não. Mas tal fulano profetizou, tal ciclano confirmou, tal fulano também falou a mesma coisa. Mas será que foi Deus? 400 profetas foram usados pelo engano. Você pode ver, continuar nessa passagem aí. Quando Micaías ele chega, eu vou resumir, e quando Micaías ele fala acerca do que iria acontecer com Acabe, com o rei Acabe, acharam que Micaías estava mentindo, agrediram Micaías e lançaram Micaías aonde? Prenderam Micaías lá no poço. Vamos lá, porque esse aqui é mentiroso. Mas a palavra da verdade estava com Micaías. Às vezes eu fico pensando, irmãos, pessoas que dizem conhecer a palavra de Deus, e quando se vê numa situação ainda vou procurar profeta para saber se é de Deus. O camarada sabe que Deus, eu vou dar um exemplo, o camarada sabe que Deus, ele é contra segundo casamento, isso é Bíblia. Jesus ele fala assim: olha, aquele que repudiar sua mulher, deixar a sua mulher casar com outra, comete adultério, e é repudiado, ou seja, aquela que foi deixada se casar com outro, comete adultério. Mas aí não vão lá para ver se o profeta profetiza lá que nós podemos casar, e vai e casa. Está deixando a palavra de lado, depois quer falar do católico. Depois quer falar da idolatria do católico, idolatrando futebol, idolatrando seleção brasileira, colocando bandeira, colocando camisa. Irmão, eu sou brasileiro. Você é brasileiro, então defende o Brasil em relação à segurança, em relação à educação, defende nisso daí. Eu sou patriota, ainda bem que a minha pátria não é aqui, a minha pátria é lá no céu. Então eu defendo a palavra de Deus. Você é patriota? Qual é a sua pátria? Aonde é a pátria da igreja?
Se a Bíblia nos afirma que nós aqui somos peregrinos e a nossa pátria é celestial, a nossa pátria está no céu, então não somos daqui, estamos de passagem, não é verdade? Eu começo a compreender, irmãos, que muitas pessoas elas querem ouvir apenas o que lhe agrada. Pessoas que não aceitam a verdade, dizem estar na verdade, porém não conseguem viver a verdade. Dizem que está na verdade, porém não conseguem demonstrar que de fato vivem nela. É o que tem acontecido nos dias atuais. É o que tem acontecido nos dias atuais. Ah, mas aquele profeta, aquela profeta, aquele tal fulano lá não me conhecia, mas tudo que eu estou passando ele me entregou. Mas e daí? O diabo também revela. O diabo também revela, irmãos. Você está pensando que o diabo também não revela? Claro que revela. Não estou dizendo que Deus não revela, Deus revela sim. Nós vemos aqui que 400 profetas profetizaram mentira, mandando Acabe subir falando que Deus ia ser com Acabe. Mas encontramos um profeta falando a verdade, que foi Micaías, filho de Imlá. E aconteceu conforme Micaías tinha falado. Olha, Acabe, assim diz o Senhor: tu irás a Ramote de Gileade, lá tu serás atingido e seu corpo será lançado lá na vinha de Nabote, ao qual tu mataste. O povo vai ser disperso. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Deus, ele tem amor. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Enquanto você continua mesmo na rebeldia, continua na bebida, continua nas drogas, continua da maneira que você quiser. Você pode continuar vivendo pecado, mas saiba de uma coisa, que uma hora o mal vai te pegar. Pode ter certeza disso que eu estou te falando. Uma hora o mal vai te pegar. Porque Deus, ele não é com quem é inimigo dele. Isso é Bíblia. A palavra de Deus nos afirma, irmãos, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pessoas que dizem que ama a Deus, está amando mais o futebol do que a Deus. Está idolatrando jogadores, idolatrando clubes, idolatrando seleções, idolatrando coisas do mundo. Está pior do que o católico. É uma realidade. E quando nós falamos, as pessoas nos detestam. Agora está um dizer falando que estamos julgando, né? Agora está um dizer que dizem, está julgando, irmão. Aí tem uns que falam assim: não julgueis para não ser julgado, porque da medida que julgares serei julgado. Presta bem atenção. O que é julgar? Julgar é você falar algo que você não tem base bíblica para isso. Mas quando você tem, não é julgo, é afirmativa. Você sabia dessa? E a Bíblia, bem clara, ela fala que aquele que pratica as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Não é eu que estou falando, é a palavra. A palavra está julgando. Já que você insiste em falar que estamos julgando quando nós falamos acerca disso, a palavra ela fala. Nós falamos o que a palavra de Deus ela fala. Ah, irmão, mas eu quero contender. Igual Acabe quis contender com Micaías. Tem um monte de gente que contenda. Vai contender com Deus, irmão. Vai contender com Deus, porque está na palavra. Está na palavra. Ah, mas a Bíblia fala: antes de tirar o cisco no olho do teu irmão, tira o argueiro que está no teu olho. Mas eu já tirei, por isso que eu posso falar. Por isso que eu posso pregar contra o pecado, porque graças a Deus, ainda que eu sou pecador, mas a cada dia eu peço perdão dos meus pecados e procuro não pecar mais. Por isso que eu falo. Aí você insiste nisso daí, insiste no pecado, insiste na carnalidade, insiste aí quando nós falamos, vira um Acabe na vida, né? Não, esse aqui não. Eu não quero saber o que o evangelista Josias vai falar, porque esse camarada ele só prega contra mim, ele só prega o mal. Eu não estou pregando mal contra ninguém, não, estou pregando a verdade. Eu estou pregando a verdade para você. Você quer ir para o céu? Então larga o pecado. Quer ir para o céu? Aceita Jesus. Quer ir para o céu? Renuncia a si próprio. Jesus ele tem 2 chamados na Bíblia. O primeiro chamado, Jesus fala assim: vinde a mim, se não me falha a memória, é Mateus capítulo 11, versículo 28, se não me falha a memória. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois, mais para frente, Jesus ele foi o primeiro chamado: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Depois, mais para frente, Jesus fala assim, olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Olha, eu tirei o fardo pesado de vocês, mas para ir para o céu, cabe a vocês se esforçar. Cabe a vocês largar o pecado. Cabe a vocês abandonar o que o mundo oferece. Porque na realidade, irmãos, o diabo usa o mundo como isca para atrair as almas, consequentemente aprisioná-las e lançá-las no inferno. O mundo, o sistema mundano, é justamente como isca que o diabo usa para enganar, para seduzir e levar as almas à perdição. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado. Ele deu o seu Filho amado, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Presta bem atenção, quando fala nele crer, a palavra crer no Novo Testamento está no grego. Sabe o que significa a palavra crer? Tem gente que acha que é fé. Não. A palavra crer, e tem outros que pensam que é acreditar. Não. A palavra crer significa obedecer, ou seja, todo que nele obedecer terá a vida eterna. Você tem obedecido de fato a Jesus? Você tem de fato obedecido a palavra de Deus? Você tem de fato, minha irmã? Você tem de fato, meu irmão, obedecido? Não consegue largar um futebol, não consegue parar de ver. Eu fico pensando comigo. Eu fico pensando aqui, e às vezes eu fico conversando com Deus, eu fico falando com Deus, e eu fico pensando uma coisa comigo. Aonde que a igreja de fato ela vai parar? Porque, irmãos, o espírito do erro está aí, enganando muita gente. O espírito do erro está entrando em muita gente e enganando consequentemente. O espírito do erro entrou em 400 profetas a profetizar mentira. E olha o que está acontecendo nos dias atuais. Pastores, apóstolos que se dizem apóstolos, reverendos, enfim, uma classe de pessoas que estão subindo no altar para profetizar mentira, profetizar para um povo que Deus é com ele, sendo que aquele povo na realidade estão se tornando inimigos de Deus. Homens que se dizem de Deus, que ao invés de profetizar para o povo e trazer uma palavra de salvação, estão trazendo uma palavra que venha agradar ao homem, e o homem continua persistindo e continua vivenciando o seu pecado. Por isso que Jesus ele diz assim, olha, muitos naqueles dias me dirão, Senhor, mas em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos maravilha, em teu nome não profetizamos. E Jesus ele vai dizer bem claro, apartai-vos de mim, vós maldito, que eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que isso representa, meu irmão? Vai ser dura a palavra. Vai ser dura a palavra. Tem pessoas que acham assim, irmão, mas nós não podemos levar o pé da letra. Nós não podemos levar o pé da letra. Vem cá, você acha que o negócio é brincadeira? Você acha que o mundo espiritual é brincadeira? Enquanto você acha que é brincadeira, o diabo está levando um monte de gente que também achava que era brincadeira e está lá no inferno hoje. Um monte de pessoas que achavam, Deus não vai me condenar por causa disso, por causa daquilo, estão lá tudo lá no inferno porque não quiseram largar o pecado, porque não quiseram abandonar as práticas mundanas, porque não quiseram abandonar. Estão tudo lá. Outras porque deixaram se levar pelos falsos profetas. Mas o meu pastor falou que usar um brinco não tem nada a ver. Nós vemos na Bíblia que os brincos, as joias pertencem a Baal. Está lá em Oséias capítulo 2, versículo 13. Olha, dá uma olhadinha lá, irmão, na tua Bíblia. Pertence aos Baalins. Os pendentes são de Baal. Ou seja, quem é Baal? Demônio. Está usando. E está você usando. Isso aqui não tem nada a ver, mas pertence a Baal. E aí, ou você é de Deus ou você não é. Irmão, tá dura a palavra? Aí logo se ofende, né? Mas é a verdade. Eu não estou para agradar o homem, estou para agradar a Deus. Pessoas que estão numa idolatria tão grande, irmãos, tão grande
que elas deixam de servir a Deus para servir ao homem. Olha, quando eu falo servir ao homem, escuta bem, eu estou falando no sentido de eu só vou na igreja se tal fulano for. Se tal fulano não for, também não vou. Você está servindo a quem? Porque eu tenho um pensamento comigo. E isso tem acontecido nos dias atuais, que o espírito que estava lá na igreja de Corinto tem entrado em muitos nos dias atuais. A igreja de Corinto, ela dizia assim, olha, eu só vou quando for com Paulo. Outros diziam, eu só vou quando for com Cefas, que é Pedro. Outros diziam, eu só vou lá quando for com Apolo. Cada um dava o seu parecer e eles cada um buscava uma justificativa para ir no culto ao qual Paulo pregasse, ao qual Cefas fosse pregar ou ao qual Apolo fosse pregar. Chegou ao ouvido de apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo lhe chama a igreja de Corinto e o apóstolo Paulo fala assim, quem pois é Paulo e quem é Apolo? Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Sabe o que Paulo lhe quer dizer com isso? Vocês têm que vir à igreja, independente de quem seja que esteja pregando. Pode ser cantor famoso, pode ser aquele irmãozinho que está lá limpando a igreja. Pode ser quem for. Você está vindo para adorar a Deus, para servir a Deus. O principal se faz presente, que é Jesus Cristo. Muitas pessoas não estão botando isso na ideia. Não está botando isso em mente, que você está indo lá para adorar a Deus, independente de quem seja. Ah, irmão, mas eu vou pedir para tal fulano orar por mim, porque tal fulano, ele entende a palavra, tal fulano, ele... Tudo bem, a Bíblia fala da honra, quem tem honra, mas honrar não significa idolatrar. E tem pessoas que idolatram. É uma realidade. A idolatria está entrando dentro da igreja. Com isso a igreja está perdendo a sua essência. E qual é a essência da igreja? Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo. A igreja tem perdido. E nós vemos esses escândalos que nós temos visto por aí afora acontecer dentro das igrejas. Igrejas fazendo teatrinho dentro da igreja. Igrejas colocando coreografias horrendas dentro da igreja, pessoas dentro da igreja comercializando o evangelho de Cristo. Começamos a observar homens se vestindo de mulher e subindo no altar falando que Deus é com ele, mulheres abrindo salões, abrindo igrejas de lésbica e falando que Deus é com ela, homens no homossexualismo abrindo igreja, trazendo a Bíblia e falando, subindo no altar e falando que Deus é com eles. E nós sabemos que Deus é contra tudo isso. O que está acontecendo nos dias atuais é porque estão revertendo, estão tentando reverter o papel. Acabe, ele queria reverter o papel a favor dele. E é o que está acontecendo nos dias atuais em muitas igrejas. Estão querendo reverter o papel. Talvez você possa me perguntar, mas como assim reverter o papel? Jesus, ele é Senhor e nós somos servos. Aí a pessoa, ela quer reverter o papel. Ela quer botar Jesus como servo e ela como Senhor. Ou seja, o Senhor, ele manda. Não é verdade? E o servo obedece. Então estão querendo reverter o papel. O camarada se veste de mulher e acha que Deus é obrigado a aceitar ele daquela maneira. A mulher lésbica e vai com a amante dela, com a mulher dela, ou sei lá quem for, e ela acha que Deus é obrigado a aceitar ela daquela maneira. Não tenho nada aqui contra o homossexual. Eu sou contra o homossexualismo, eu já falei isso. Não sou contra o feiticeiro, eu sou contra a feitiçaria. Não sou contra os católicos, eu sou contra a igreja católica, e para mim não prega a verdade. E isso eu falo e provo dentro da Bíblia. Os católicos, para mim, eles estão sendo enganados. Como muitos crentes hoje estão sendo enganados. Certo? Muitos crentes estão sendo enganados. O camarada, ele está ali vivenciando tudo quanto é coisa do mundo e ele acha que é Deus que está no negócio, e Deus não está. Porque Deus, ele é santo. E Deus, ele quer que nós, a igreja, sejamos santa, assim como ele é santo. A Bíblia nos fala lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 16, sede santo porque eu sou santo.
não é verdade? Olha o que Acabe ele queria. Ouvir uma palavra, ouvir uma profecia, ouvir algo que pudesse favorecê-lo para que ele pudesse ir a Ramote Gileade e vencer aquele povo assírio. Tem tanta gente, irmão, que está totalmente errado e querendo vitória. Eu vou contar algo aqui para vocês. Num certo monte que eu fui, e ver se tem cabimento um negócio desse. Ver se tem cabimento um negócio desse. Foi eu e um outro irmão, e nós fomos nesse monte, certo? Muito conhecido aqui, monte chamado Monte do Azeite. Lá eu vi uma coisa que eu fiquei, irmãos, eu vou falar para os irmãos, eu fiquei horrorizado. Tinha um rapaz de mão dada com uma moça, em oração no pé do monte. E eles estavam orando alto. Escuta bem. Eles estavam orando alto. Como nós não somos surdos, acabamos ouvindo o que aquele rapaz estava orando. E aquele rapaz de mão dada com aquela moça, ele estava orando a seguinte forma: Senhor, visita aquela que está na minha casa e mata ela, porque eu quero essa daqui. E a moça que estava de mão dada com o rapaz falando: Senhor, faz isso porque esse aqui é a bênção do Senhor na minha vida. Eu virei para o irmão que estava do meu lado e eu falei: varão, Deus tinha que mandar fogo do céu agora e matar logo esses dois. É mais fácil Deus matar os dois do que matar aquela pobre coitada que está no lar dela. Vocês estão entendendo, irmãos? A que ponto nós chegamos? A que ponto a igreja tem chegado, irmãos? A ponto de um rapaz pedir a Deus para Deus matar a esposa dele para ele ficar na sem vergonhice lá do adultério, que ele estava de mão dada com a moça, e a moça que estava com ele ainda aceitando aquele tipo de oração, ainda confirmando, ainda pedindo a Deus para Deus confirmar. Você acha que Deus está num negócio desse? Nunca. Deus nunca vai estar num negócio desse, irmão. Está entendendo o que está acontecendo? Olha que a igreja, olha como a igreja está. O que está acontecendo com a igreja hoje? O que está acontecendo com a igreja hoje? Eu sei que muitos escandalizam, irmão, você está contando aí, tem pessoas que querem aceitar, não aceitam. Não, você não pode olhar para a pessoa que ainda não é cristão, você não pode olhar para isso. Eu costumo falar o seguinte, irmãos: nós sabemos que erro tem em todo lugar, mas cabe a mim fazer, eu quero fazer a diferença. Mas para mim fazer a diferença eu tenho que ser diferente. Não é verdade? Porque é fácil também a pessoa que está de fora criticar quem é crente. É fácil criticar, mas essa pessoa não tem coragem de chegar lá e fazer a diferença. Por incrível que pareça, também é uma realidade, né? Vê a pessoa tacar fora no mundo: eu não vou para a igreja porque ela tal fulano é assim, tal cicrano é assado, tal fulano. Mas aquele que é certinho, que busca, que ora, que Jesus que se santifica, ele nem fala nada. Por que ele não se assemelha para aquela pessoa? Por que ele não olha para aquela pessoa que está buscando ali a Deus com retidão? Por que ele não tenta fazer igual? Mas ele não quer, não, mas ele fica procurando. Sabe por que isso? Posso ser sincero? Porque não quer largar o pecado. Porque o homem, irmãos, a realidade é essa: o homem, quando eu falo homem, estou me referindo a homem e mulher, amém? Ele sempre procura buscar uma justificativa para não aceitar Jesus, e isso é fato. É verdade ou não é? Se você olhar na igreja, tem uns irmãos que são rebeldes, nós sabemos disso, mas também tem aqueles que são sinceros, tem aqueles que são dedicados na obra de Deus. Tem ou não tem? Ou todo mundo não presta? Tem aqueles que são dedicados, tem aqueles que vão para monte, tem aqueles que buscam, tem aqueles que zelam, tem aqueles que vigiam. Tem ou não tem? Que você pode procurar e você fala assim: o camarada, ele é exemplar. Tem ou não tem? Por que as pessoas do mundo não se baseiam neles? Mas vão se basear logo naquele lá fraquinho, que peca, não vou porque está lá falando como é que é. Por que não se baseia naquele que busca Deus? Porque ele não quer largar o pecado dele. Não quer largar o cigarro, não quer largar a bebida, não quer largar a prostituição, não quer largar o adultério, não quer largar o engano, não quer largar a mentira, não quer largar os vícios das drogas, que às vezes usa a droga e a família não sabe, e ainda fala que não usa, mas usa. É verdade ou não é? O que eu estou falando é a realidade. Está fundado no futebol, está fundado e não quer largar. Aí ele busca algo, porque ele sabe, escuta bem, ele sabe que se ele aceitar Jesus, ele tem que parar com tudo aquilo lá.
Ele sabe disso. Sabe ou não sabe? A pessoa sabe, irmão. Não aceita por causa disso, porque não quer largar. Acabe sabia que se chamasse Micaías, ele ia ouvir a verdade. Por isso que ele falou, não, deixa ele para lá, porque ele só prega mal contra mim. E Josafá diz assim, olha, mas ele é profeta? Então não fala tal coisa. Vamos consultar o profeta. Vamos ouvir o que ele tem para falar. Está entendendo? Porque Josafá, irmãos, ele compreendia que Deus não está em quantidade. Deus, ele está em qualidade. Deus não está em igreja lotada não, irmãos. Igreja lotada não quer dizer Deus não, irmão. Deus está na qualidade. Um povo cheio do Espírito Santo. Um povo que sente a presença de Deus. Um povo que adora Deus em espírito e em verdade. Independente de onde ela esteja. Ela pode estar em casa, ela pode estar na igreja, ela pode andar na rua, ela pode estar na condução. Aonde quer que ela passar, ela vai fazer a diferença. Isso é a igreja de Deus. É essa aí que Deus ele quer. Tem uns aí que vai para a igreja, bota a roupa bem, mas quando chega em casa é uma vergonha. Chega em casa, anda de qualquer maneira. E é verdade o que eu estou falando, irmão. Parece que Deus só está lá, parece que para ele Deus só está lá no templo, feito por mãos de homem. Parece que Deus não está mais na casa dele. Deus não está vendo o que ele está fazendo, não. É verdade. É ou não é? É verdade ou não é, irmãos? Irmão, isso aqui não tem nada a ver, não. Acabe estava no mesmo pensamento. Acabe estava no mesmo pensamento. Eu vou resumir a história, já para a gente orar. Micaías, ele fala a verdade. E quando indagaram com Micaías, mas espera lá, 400 profetas profetizaram que eu posso ir a Ramote de Gileade. Aí Micaías fala assim, olha, eu vi quando o Senhor disse, a quem enviarei para suscitar ou incitar Acabe a subir a Ramote de Gileade? E eu vi quando apareceu um espírito do erro, o espírito da mentira, e disse, eis que eu irei e suscitarei. E são esse espírito da mentira que está na boca desses 400 profetas. Porquanto assim diz o Senhor, ó rei Acabe, tu irás a Ramote de Gileade, lá tu serás atingido, e o teu corpo será lançado na vinha de Nabote, ao qual tu mataste, e o povo de Israel será disperso. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que isso representa, irmão? Escuta, eu vou dizer. Você quer ir para uma batalha? Então entra na posição primeiro. Acabe, sabe o que Acabe fez? Acabe mandou prender, deu ordem para que prendessem a Micaías. Depois Acabe, ele sabia que Micaías falava a verdade. E é o que acontece um dia. Muitos sabem que a gente está pregando a verdade. Não abandona o pecado porque não quer, mas sabe que é verdade. Acabe, ele fala para Josafá, olha, fala o seguinte, vai você com as vestes reais e eu vou como um soldado. Porque no pensamento de Acabe era o seguinte, se a profecia que ele falou se cumprir, quem vai morrer vai ser Josafá. Olha o coração ruim de Acabe. Só que, irmãos, Deus ele não deixa se enganar e a palavra de Deus é verdadeira. Acabe foi como soldado, Josafá tomou as vestes reais de Acabe, foram ambos para a guerra. O rei sírio, aquele povo sírio vieram contra eles quando foram pegar Josafá. Diz a Bíblia que Josafá deu um grito. Eles reconheceram quem era Josafá, que Josafá era um rei de paz. Deixaram Josafá. Um soldado lançou uma flecha. Essa flecha a esmo, como fosse uma bala perdida. E aquela flecha a esmo acertou a quem? Ao rei Acabe. Acabe diz aos seus soldados, olha, vamos daqui, porque eu estou gravemente ferido. E eles voltam, mas quando chega na vinha de Nabote, Acabe já era morto. E para aliviar um pouco, porque o povo do Sírio estava vindo contra Israel, lançaram o corpo de Acabe na vinha de Nabote, tal como tinha dito o profeta Micaías. Sabe o que eu quero dizer isso para você? É que se você, irmãos, não se arrepender do seu pecado e permanecer, você pode perder a tua salvação e com certeza vai perder. Isso eu estou falando porque a Bíblia fala isso. Então é necessário largar o pecado. Você quer ter uma vitória? Como é que você vai querer que Deus seja contigo se você está no pecado, se você está todo errado diante de Deus? Como é que você vai querer que Deus seja seu amigo se você está se colocando como inimigo de Deus? Como é que você vai querer que Deus ele derrama as bênçãos na tua vida se a tua posição em relação de Deus é o contrário do que a palavra de Deus ela diz?
Como é que você vai querer de Deus? Que Deus ele entra com a providência. Eu estou falando no sentido espiritual, porque material o diabo também dá, irmãos. O diabo ele faz qualquer coisa para enganar o ser humano. O diabo ele abre porta, o diabo dá riqueza, o diabo faz um monte de coisa. Ele ofereceu o mundo todo para Jesus. Foi ou não foi? Tudo isso, mostrou todas as riquezas do mundo, ó. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E o que tem mais hoje em dia é pessoas adorando o diabo por causa de dinheiro. É verdade ou não é? É ou não é? Por causa de dinheiro. Prefere permanecer no pecado, mulheres que se prostituem, jogadores de futebol. Ah, não é profissão. Ué, e daí que é profissão? Mas é obra da carne. Ah, mas aí, ué, Pedro era pescador de peixe, se tornou pescador de homens. Lucas era médico, largou a medicina. É claro que quando necessitava ele estava ali para ajudar o povo, mas ele seguiu a Jesus e largou aquilo lá para seguir a Jesus. Mateus, ou Levi, era cobrador de imposto, largou aquilo ali para servir a Jesus. E tantos outros. Paulo, não posso esquecer de falar de Paulo. Olha só quem era Paulo, que no caso seria Saulo. Um homem teólogo que aprendeu toda a lei aos pés de Gamaliel, que era o sumo sacerdote da época. E além de tudo, Saulo de Tarso era um comandante da tropa romana, ao qual ele que pegava o alvará para perseguir as igrejas. Mas quando ele se converteu, ele poderia então ficar: não, eu não vou perseguir mais a igreja, mas vou continuar porque é o meu trabalho. Ele poderia falar isso: é o meu trabalho, eu vou continuar lá. Quando eu tiver uma oportunidade, eu prego de Jesus lá para algum soldado romano. Vai ser até um meio de eu ganhar eles para Jesus. Ao que muitos hoje em dia: não, aceitei Jesus daqui no campo, aqui eu vou ganhar um para Jesus. Ué, praticando o que eles praticam, você vai ganhar quem? Saulo poderia, né? Mas Saulo de perseguidor passou a ser perseguido. Saulo largou aquilo lá tudinho. Largou. Por que o jogador de futebol não pode largar? Fala pra mim. Sabe por que não larga? Por causa da ganância, a avareza no dinheiro. Quer ser o altruísmo. O homem quer ser mais do que todo mundo, quer ser ovacionado pela torcida, quer ser idolatrado. O homem quer ser reconhecido por todo mundo. Irmão, eu não quero ser reconhecido por ninguém. Eu prefiro ser um mensageiro autônomo, ou melhor, anônimo. Melhor a palavra dizendo, anônimo. Aquele que não quero ser melhor do que ninguém. Eu sou apenas um simples servo de Deus que trago a palavra da salvação, a palavra da verdade, e a palavra de Deus nessa madrugada para mim e para você é essa. Vamos descer a casa do oleiro, vamos largar o pecado e vamos ouvir o que Deus tem para falar conosco. E não querer ouvir o que nós queremos. Não, nós temos que ouvir o que Deus tem para falar. Seja mel, seja fel. Se for bênção, glória a Deus. Se for cajado, glória a Deus da mesma maneira. Porque se for cajado é porque Deus, Ele quer o nosso bem. Ele quer nos salvar. Amém? Então vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. Porque, irmãos, tá demais. Tá demais. Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Quando Deus pesar a mão, escuta o que eu estou falando. Deus não é brincadeira não, irmão. Quando Deus pesar a mão, é melhor se arrepender enquanto é tempo. É melhor parar com o pecado enquanto é tempo. Porque quando chegar um câncer, quando chegar uma AIDS, quando chegar uma tuberculose, uma leucemia, uma doença incurável, aí vai ver o que é, irmão. Estou falando sério. Não estou jogando maldição não, tá, irmãos? Eu estou falando porque é a consequência do pecado. O pecado, ele traz consequência. Tá entendendo? Tem muita gente que está lá no hospital do câncer. Eu falo porque quando minha mãe estava lá no hospital do câncer, e eu passava lá, eu orava por ela e orava pelas outras pessoas. Eu via pessoas, e a maioria delas tudo falou comigo: olha, eu estou aqui por rebeldia minha, porque tanto Deus falou comigo para me parar, eu não quis parar, e agora eu estou pagando aqui o preço. Cuidado, você como homossexual, cuidado, que a hora que Deus te pegar, escuta, quando eu falo Deus pegar, irmãos, é porque Deus ele vai permitir acontecer o mal. Deus ele permite, e quando ele permitir, aí vai chorar, vai se lamentar, aí vai falar: mas Deus ele é amor, mas ele é justiça. Enquanto você não quer dar ouvido para a voz de Deus porque Deus está falando, fica na tua rebeldia, isso aí. Mas quando chegar o mal, aí tu vai ver. Quem não vem pelo amor, vem pela
dor. É verdade ou não é? Quer vitória? Então entra na posição da vontade de Deus. Eu não estou falando da vitória física, porque vitória física todo mundo tem, tanto ímpio como crente. Eu estou falando da vitória espiritual, a salvação da alma, que para mim é o mais importante, com certeza. Não é verdade? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí? Porque nessa terra tudo é passageiro, mas a alma ela é eterna. Ou ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Não tem purgatório, não existe nada disso. A Bíblia fala que após a morte segue-se o juízo. Mas se você continuar, irmãos, sendo inimigo de Deus, você não pode exigir de Deus uma vitória, porque você está sendo inimigo. Amém? Vamos orar a Deus. Vamos clamar a Deus nessa madrugada. Pedir a Deus para Deus Ele revelar, falar conosco, né? Porque aqui não é o que nós queremos ouvir, e sim o que nós necessitamos ouvir da palavra de Deus. Eu imagino a palavra de Deus, Abacuque. Abacuque, ele olha para o povo de Israel. O povo de Israel subdividido. Uma parte adorava a Deus e outra parte estava idolatrando imagens. Eu imagino Abacuque olhando para aquele povo e aqueles que estavam de pé já meio cambaleando. Abacuque, ele percebe, ele lê a palavra, ele percebe o que o povo estava necessitando. E ele ora assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Está lá em Abacuque capítulo 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos as notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. O que Abacuque ele quer dizer? Na ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, o povo está errando, mas age de misericórdia, Senhor, no meio da tua ira, e Deus está se irando com o povo brasileiro. Pode anotar isso que eu estou falando. Deus está se irando, principalmente com a igreja brasileira, porque estão fazendo a igreja de chacota. Estão fazendo os púlpitos da igreja de chacota. Estão usando o nome de Deus em vão. Estão fazendo coisas piores do que o ímpio. E Deus não vai deixar isso impune não, irmãos. Escuta, Deus vai punir sobre isso. Amém? Vamos orar a Deus. Vamos clamar a Deus nessa madrugada, buscar a presença dEle. Amém? São 9:01. Eu vou orar 9 minutos, irmãos, porque eu ainda tenho um outro compromisso. Me perdoe do horário. Eu resolvi fazer essa live hoje. Amanhã eu devo fazer bem mais cedo, porque na terça-feira eu tenho um compromisso inadiável pela manhã bem cedo. Então amanhã eu devo fazer a parte da tarde, tá bom? Amanhã à tarde eu devo fazer uma live que vai ser referente à noite, tá bom? À noite não vai dar para mim fazer. Vou ter que dormir cedo, porque no outro dia eu vou ter que levantar muito cedo. Vamos orar a Deus então? Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, ó Deus, eu venho colocar-me, ó Pai, na Tua presença, porquanto, ó Deus, bem sabemos, ó Pai, que Tu és aquele Senhor da glória que não dormita. Tu és aquele, ó Pai, que se encontra com as mãos estendidas, e a Tua palavra o Senhor tem nos dito, Senhor, e nós encontramos no livro, ó Pai, de 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, o Senhor dizer: esse é o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar da minha face, converter-se dos maus caminhos, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, restaurarei toda a sua terra. Pai querido, Deus santo, e é nesta madrugada, Senhor, que clamamos a Ti, lhe pedindo perdão, Senhor, dos meus muitos pecados, cometidos, Senhor, no falar, cometidos, ó Deus, no pensar, até mesmo, ó Pai, no agir. Meu Deus e meu Senhor da glória, venha nesta madrugada, meu Jesus querido, passar do Teu sangue, o Teu sangue que purifica, Senhor, de todo pecado, o Teu sangue que limpa, Senhor, meu Deus e meu Pai, para que assim, meu Senhor, nosso clamor, ele possa subir até a Ti, ó Pai, com cheiro de aroma suave, com cheiro de flor do campo, Deus e manto de calabaçurianda. Meu Deus e meu Senhor da glória, vem agir, meu Pai, em nossa
nossas vidas, ó meu Deus. Vem operar, Senhor, de forma sobrenatural, de forma grandiosa, meu Senhor, meu Deus e meu Pai querido. Nesta hora eu clamo a Ti, ó Pai, apresentando Teus filhos, apresentando as Tuas filhas, Senhor, meu Deus, que sempre se encontra, meu Pai, juntamente comigo, ó Deus. Senhor, visita a Tua filha Adriana Castro, visita o lar dela, Senhor, a família, de igual maneira o Teu filho José Carlos Lourenço, a Tua filha Domingas Maria, o Teu filho, Senhor Diácono Júnior Nunes, Senhor da glória, Deus Santo, visita a Tua filha Zélia Maria, a Tua filha Sueli Luísa, a Tua filha Inês Santos, visita, Senhor da glória, a Tua filha Marieta Rodrigues Ferraz, a Tua filha Lu Mourão, o Teu filho Pastor Paulo Diego, o Teu filho Presbítero Elton Costa, visita, ó Deus, a Tua filha Ivete Lameu, a Tua filha Islane Rodrigues, Senhor, meu Deus, visita a Tua filha, Senhor, Wagner Fernandes, a Tua filha Creuza Vieira, visita nesta madrugada a Tua filha Glória Albuquerque, a Tua filha Lucimar, meu Deus, visita a Senhora Lucimar Ribeiro, a Mari Figueiredo, a Bianca, Senhor, visita a Tua filha Alessandra Alves, o esposo dela, o Jean, a Tua filha Mari Marcelino, visita, Senhor, a Tua filha Silene Gonçalves, o filho dela, Rogério, visita o lar, a família, Senhor, a Tua filha Ellen Leite, a Tua filha Helena Berto, visita, Senhor, Renato, a Michele, a Helena, o Samuel, a Shirley, o Jair, o Pedro Henrique, o José Renato, o Osés, o Joaquim, o Natan, a Eva e a Rosa, visita a Thalita, a Isabelle, a Dona Rosa, visita, Senhor, esta causa na justiça, meu Pai, visita o Júnior, meu Deus, visita, Senhor da glória, Jesus querido, Jesus santo, Pai amado, onipotente, visita a Edna Santos, a Bia Damasceno, visita o Walter Júnior, meu Pai, o Teu filho Jorge Souza, visita, ó Deus, visita nesta madrugada, Senhor, o meu Pai Jair, visita, Senhor, a Maria Aparecida Esteves, visita, Senhor, o Jailton, Isaías, a Edilene, a Jasmine, o Felipe, o Isaac, o Estevão, visita, Senhor da glória, o Jonathan, visita, Senhor, o Jailtinho, o Arthur, meu Deus e meu Senhor da glória, visita nesta madrugada, Senhor, a Tua filha Alzira Rosa, visita, meu Deus, a Mari Vitorina, a Tua filha Leonice, a Tua filha Lucelena, a Tua filha Catiana, visita a Jaqueline Cândido, Senhor de Oliveira, a Tua filha Lidiane Cordeiro, visita a Tua filha Rosângela Moraes, a Tua filha Obreira Léo, visita, Senhor da glória, a Tua filha, Senhor Lu Mourão, a Tua filha Lu Barros, visita, meu Senhor, visita nesta madrugada o Teu filho Pastor Valdivino, visita Osana Xavier, visita, meu Pai, Adriana França, visita, Senhor da glória, o Teu filho Pastor Júlio Lousada, o Teu filho, Pai, Pastor Fernando Fontainha, o Teu filho Pastor Exídio, visita nesta madrugada pelo poder que é no Teu nome, pelo poder que é na Tua palavra, a Tua filha Zenilda Lima, a Tua filha Fabiana Helena, visita, Senhor, visita, ó Deus, Jesus querido Marcolino, visita, Senhor da glória, pelo poder que é no Teu nome, o Teu filho, ó Pai, Alexandre Soares, o Teu filho, ó Pai, Alexandre Faria, Senhor, o Teu filho, Pastor Simvaldo, e todo o povo ali, meu Pai, de Parque das Missões, o Teu filho, Pastor Jorge, o Teu filho, Pastor Flávio Neves,
é todo o povo de Parque São Vicente. Visita a tua filha Eva Rocha, visita nesta madrugada, Senhor, a Fátima Brito, visita, Senhor, a tua filha Madalena, visita, Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, a Fátima Ramos, visita a Patrícia Alves, visita a Gilcilene Bandeira, a Miriam Vargas, a Luana Araújo, a Cleide Macedo, a Patrícia Almeida, a Cida Botelho, a Marinalva Oliveira, o Marvin, Senhor, visita nesta hora Josi Zacarias, visita, meu Pai, Jesus querido, Jesus santo, tu és o Deus da visitação, Senhor, visita a Ana Vieira, visita a Nanazinha, Senhora Vânia Pires, a Maria da Penha, Daniele Martins, a Michele Morena, a Luciana Morena, o Neucimar Azevedo, a Regina Monteira, Ivone, Senhor Pires, visita, Senhor, a Tatiane Calisto, visita, meu Pai, a Radassa da Silva, a Senhora Luciana Peçanha, a Yara Nazaré, o Américo, visita nesta hora Josiele, visita a Senhora Gisele, a Giane de Freitas, a Dorinha Rodrigues, visita, Senhor, pelo teu poder, visita, Senhor da glória, meu Deus e meu Pai querido, Deus santo, onipotente, Deus amado, visita os hospitais, visita, Senhor, visita, meu Pai querido, Senhor, tantos quantos, meu Pai, que se encontram enfermo, Jesus querido, tu és aquele que opera, e operando tu ninguém pode impedir, repreende, ó Pai, todo câncer, repreende, ó Pai, repreende todo espírito maligno, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, visita Adriana Basto, Adriana, meu Deus de Deus, visita nesta madrugada, Senhor, visita Iná Faria, visita, Senhor, a Edna da Conceição, a Deuseni Ribeiro, visita a Senhora Margarete Santos, visita pelo teu poder, Senhor, a Nete Kardashian, a Gerlane Vieira, a Jane Oliveira, visita a Ana Paula Domingues, visita a Mila Rocha, visita o Marcos Anjos, visita a Senhora Paula Silva, visita pelo teu poder, meu Pai, pelo poder que é no teu nome, Senhor, meu Deus e meu Pai, visita o teu filho Sérgio, visita, Senhor da glória, pelo poder que é no teu nome, a tua filha Vanilda Souza, o Marcelo, visita, meu Pai, a Mari Matias, visita, Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Jesus santo, Deus eterno, eu apresento todos em tuas mãos, independente, ó Pai, de placa denominacional, independente, Senhor, de credo religioso, visita a Miriam Gomes, a Miriam Suzuki, visita a Senhora Maria da Luz, visita a Senhora Rosa Maria, a missionária Edi, visita a Senhor da glória, nesta madrugada, Senhor, pelo teu poder, meu Deus e meu Pai eterno, Jesus querido, Jesus santo, graças lhe dou por tudo, ó Pai, opera tuas maravilhas, derrama do teu poder e confirma, Senhor, com a bênção divina, confirma, Senhor, com a vitória divina em cada vida, para a glória do teu santo nome, para a glória do teu nome, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo, ó Deus, ó teu Filho amado, Senhor, amém, Jesus, graças a Deus, amém, irmãos, quando os irmãos forem orar também, lembra de mim nas orações, tá, irmãos, eu também careço, preciso, a cada dia preciso descer mais a casa do oleiro. Eu costumo dizer que aqui não existe aquela pessoa melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, o melhor aqui é Jesus Cristo, amém? Estamos todos no mesmo barco, o nosso barco é rumo ao céu, amém? Nosso barco é rumo à glória de Deus, então nós temos que orar uns pelos outros, pedir a Deus para Deus nos fortalecer, pedir a Deus para nos capacitar, e nós temos que voltar como a igreja primitiva, irmãos. A igreja primitiva, ela se preocupava em não pecar contra Deus, não é verdade? A paz de sua irmã Leni, entendeu? A igreja primitiva, ela se preocupava em não pecar contra Deus,
Quando saiu alguma coisa na moda, escuta só que eu vou falar rapidinho. O diabo, antigamente, ele vinha de fora para dentro para tentar atacar a igreja. E quando havia perseguição e tal, hoje em dia ele vem de dentro para fora, ou seja, ele se infiltra no meio da igreja e nessa infiltração ele coloca as coisas fáceis para o povo achar que é Deus que está permitindo e não é Deus. Tá entendendo? É por isso que você vê muitas igrejas hoje que o pecado já não é mais pecado, entendeu? Para muitos. Então é aquelas coisinhas pequenininhas, porque o pecado grande, como diz, né? O pecado, a pedreira, todo mundo enxerga. Amém? Todo mundo enxerga. Mas quando é aquele pecadinho pequenininho, é esse pecadinho que é o problema, irmão. É esse aí que é o mais perigoso. Entendeu? O pecadinho é o que é o mais perigoso. E muitas pessoas não dão conta. Entendeu? É esse, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui pode. Isso aqui e tal. Entendeu? E é esse aí que é o problema. É esse aí que as pessoas têm que tomar mais cuidado ainda. Entendeu? E é o que está acontecendo. Porque esses pequenininhos, na verdade, é como um cano. Vou falar rapidinho, vocês vão entender. Tá gostoso falar de Jesus. É comparado como um cano. Entendeu? Um cano, quando dá um furinho, se você fizer vista grossa, aquele furinho ele vai aumentando. Vai chegar um ponto que você vai ter que trocar. O prejuízo é maior, vai ter que trocar a encanação inteira. Então sabe o que acontece? Hoje eu vou botar um brinquinho pequenininho. Esse brinquinho dali a pouco tu vai botar um maior, daqui a pouco tu vai botar pintura, daqui a pouco, quando você pensar que não, você vai estar igualzinho a pessoa do mundo. Idêntico. Não é verdade? Entendeu? Então é o que tem acontecido. O diabo está colocando, introduzindo no meio da igreja as coisas pequenininhas. Essas coisas pequenininhas automaticamente está afastando o Espírito Santo da vida da pessoa. Por isso que você não vê mais hoje em dia. Irmãos, são poucos que têm Espírito Santo. Estou sendo sincero, são poucos. A maioria hoje é espírito do engano, é espírito da mentira, é espírito do erro. E o espírito do erro ele atua igual ao Espírito Santo. Para você que não sabe, você fica sabendo agora. O espírito do erro atua igual ao Espírito Santo. Só tem um detalhe. É que o espírito do erro ele não convence o homem do pecado. O Espírito Santo ele convence. Aí está a diferença. A diferença é essa. Mas no agir, falar em mistério, rodopiar, sapatear, o Espírito de Deus faz igual. Faz igualzinho. Entendeu? Então nós vamos ter que tomar cuidado, irmãos. Vamos orar a Deus, meditar na palavra, né? Guardar principalmente a palavra de Deus no nosso coração. Entendeu? Eu sei que muitas das vezes tem pessoas que falam assim: mas eu não vou largar com o meu brinco, com a minha maquiagem, não vou largar com isso, não vou largar com o meu futebol, eu não vou deixar de assistir meu jogo, meu futebol, minha novela, porque o irmão Josias está pregando. Eu estou pregando que a palavra de Jesus falou assim: aquele que não aborrece seu pai e sua mãe, ou até mesmo a si próprio, por amor de mim, não é digno de mim. Então, se você não renuncia a si próprio e não renuncia os desejos da carne, é que você pode ser de Deus. Amém? Deus possa abençoar a todos, né? São 1h07 da manhã, né? Que Deus ele possa nos cobrir com o sangue dele, purificando a cada dia mais. Nós possamos, irmãos, a cada dia usar nossas redes sociais para falar do amor de Cristo, irmãos, para pregar acerca da palavra de Deus. Vamos usar a palavra de Deus para nós ganharmos para Jesus. Talvez tem uns aqui que falam assim: você acha que você pregando duro você vai ganhar almas? Às vezes até ganha, mas eu prefiro pregar duro e a pessoa ela saber que ela está conhecendo a verdade, do que pregar o mel que a pessoa quer ouvir e eu saber que aquela pessoa, devido àquele mel, ela ir para o inferno. Tem um monte de igreja aí que está lotada, levando um monte de gente para o inferno. Eu falo e provo dentro da Bíblia. É uma realidade. É igreja que está aí no futebol, igreja que está aí no MMA, igreja que está... Não, está perdendo tempo. Falo e provo dentro da palavra. Vocês pegam a Bíblia de vocês. Vou falar só um versículo da Bíblia rapidinho, para a gente encerrar. Até porque meu celular já deve estar quase descarregando. Porque ele descarrega rápido, né, irmãos? Eu quero mostrar algo para vocês dentro da Bíblia.
dentro da Bíblia, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2. A carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Eu vou ler 3 versículos e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Isso é a Bíblia quem diz. Isso aqui cai a tese de muitos aí que falam o seguinte: Deus usa quem quer. Aonde que está isso na Bíblia? Não tem isso não, irmãos. Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 2. A partir do versículo 19. Eu quero do 19. Eu vou pegar do 19, mas o ponto principal é o 21. Mas eu vou pegar o contexto do texto ao qual eu quero falar para vocês. Diz assim, 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo 2, versículo 19, o 20 e o 21. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Está referindo a Deus. Deus conhece os que são os dele. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Olha só, se você está proferindo o nome de Jesus, você tem que se apartar da iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. Certo? Ora, versículo 20. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. Aqui está se referindo que tem aquelas pessoas que dão exemplo e tem aquelas que não dão. Tem aquelas que valorizam as coisas de Deus, tem aquelas que não valorizam. Amém? Pois bem. Agora o versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas quais? Lá do versículo 19. Que profere e aparte-se do mal. Qualquer que se alguém purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso de quem? Do Senhor, e preparado para toda boa obra. Olha só o que a Bíblia fala. Aqui eu estou provando que Deus não usa qualquer um, como muitos falam. Isso é coisa do diabo. Ah, irmão, mas porque existe uma diferença. Vou voltar a repetir rapidinho. Existe uma diferença entre Deus usar uma pessoa e a pessoa usar a palavra de Deus. Existe essa diferença. Existe uma diferença muito enorme. Agora, Deus usar mesmo, só usa aqueles que se separam para Ele, aqueles que se preparam para Ele, aqueles que se santificam, aqueles que buscam. Esses Deus vai usar. Do contrário, irmão, não tem essa. Outro dia falaram comigo assim: ah, irmão, mas Deus usou até uma jumenta. Aonde está na Bíblia que Deus usou jumenta, irmãos? Onde está escrito na Bíblia? A Bíblia fala que Deus, Ele abriu a boca da jumenta. Deus abriu a boca da jumenta. Isso está na Bíblia. A Bíblia não fala que Deus usou a jumenta. Ele fala que Deus abriu a boca da jumenta. Então as pessoas, o que acontece nos dias atuais é que as pessoas elas tentam pegar algo para tentar se abraçar e ter motivo do pecado dela. É uma realidade que tem acontecido. As pessoas elas tentam de todas as maneiras se agarrar nessas coisas para poder dizer: não, mas é assim, assado, e não é verdade? É verdade que eu estou falando, é verdade, irmão. Deus não usa qualquer um. Deus não usa qualquer um. Pode parar com isso. Deus não usa qualquer um, não, irmão. Pode parar com isso. Outra coisa, mas um detalhe. Aquela passagem de Balaão, Balaão não estava sozinho, não. Tem pessoas que pensam que Balaão estava sozinho. Olha lá a história. Tinha um exército do lado de Balaque que foram lá buscar Balaão. Por que se Deus usa qualquer um? Porque Deus não usou eles. Deus não usou a jumenta. Deus abriu a boca da jumenta. É diferente. Amém? Então vamos tomar cuidado. Vamos orar a Deus. Amém, irmãos? Nem tudo que se apresenta ouro de fato é ouro, como diz o apóstolo Paulo. Nem todos que dizem que estão em Israel de fato são israelitas. Nem todos que dizem que é profeta de fato é profeta. Nem todos que dizem que pregam a verdade de fato vivem a verdade. Então é isso aí que nós temos que olhar. Amém?
Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos para finalizar. Amo todos em Cristo Jesus. Amém? Amo todos, oro por todos. Tenho meu Face e eu vou pregar a verdade, doa a quem doer. Eu estou fazendo a minha parte. Infelizmente tem pessoas que levam para o lado pessoal. Eu não levo nada para o lado pessoal, porque minha luta não é contra a carne, a minha luta não é contra o sangue, a minha luta é contra principados e potestades, a minha luta é contra Satanás e os demônios. Eu quero deixar isso bem claro para pessoas de outras religiões, ao qual eu respeito todos, respeito o maçônico, respeito quem é do candomblé, da umbanda, da quimbanda, quem é católico, respeito todos eles. Respeito todos eles. E amo eles em Cristo Jesus, certo? Mas defendo os meus princípios, são os princípios de Deus, e eu defendo esses. Amém? E esse ninguém vai me calar. Amém? Porque eu prego acerca daquele que me salvou, aquele que me tirou do lamaçal. E ele eu vou defender até o último dia da minha vida. Amém? Até meu último suspiro eu vou defender a palavra de Deus e vou pregar a verdade. Quer ouçam ou deixam de ouvir. Eu costumo falar, quem quer ouvir a verdade, vai ficar aqui. Quem não quiser, é só sair. Quer permanecer no pecado e não está gostando do que eu estou falando? É só sair. Quer permanecer na mentira e ser enganado pelo diabo? Só sair. Mas quem quiser a verdade, ser salvo, liberto, vai permanecer. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo a todos uma semana repleta de bênçãos e grandes conquistas. Não para a honra e glória minha ou de qualquer pessoa, mas para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.